para conversar um pouquinho sobre como vender em mais de um canal próprio e nos marketplaces. Eu quero convidar aqui ela, que é gerente de vendas dos canais digitais da Estúdio Z, sendo responsável pelos canais e-commerce, marketplace e WhatsApp, com o desafio de melhorar a experiência digital do cliente dentro da STZ. Além disso, trabalhou por 9 anos na B2W, passando por mais de 20 categorias e o início da experiência Omni na Americanas.com. Por favor, Marcela Barbosa. Palmas, pessoal. Marcela resolveu ser feliz. Trocou São Paulo, gente, por essa maravilha desse lugar aqui, ó. Pessoa inteligente. Dividimos B2W, Vivi. Dividiu o B2W, tá vendo? Próxima. Sou eu agora. Bom, ela é uma profissional com mais de 8 anos de experiência em e-commerce, atuou em diversos segmentos como moda, vinhos, eletro, grocery. Atualmente ela coordena a estratégia de marketing e vendas da Estúdio Z. Senhoras e senhores, a Sara, que está lá no grupo também do WhatsApp e que teve coragem de dizer, eu quero falar dessa vez. Sara, por favor, palmas para ela assim das coisas. Sara é uma das pessoas que mais contribui também dentro do grupo, lá compartilhando artigos, estudos e botando pergunta também para o povo. E Vivi, para completar esse nosso palco feminino, e eu vou ficar lá embaixo para deixar vocês abrilhantando isso aqui. Não vou atrapalhar essa beleza toda aqui não, Vivi. Ela que é graduada em marketing e pós-graduada em planejamento de gestão de negócios. Entre as suas especializações na área digital e e-commerce se destacam inovação e empreendedorismo digital em Barcelona e as estratégias digitais em Londres. Atua mais de 13 anos com implantação e gestão de operações de e-commerce e marketing digital. Quero chamar aqui a Diana. Por favor, gerente de negócios digitais do Grupo Kili. E a Diana, ela fez uma surpresa, que ela disse, eu estou com a agenda apertada, eu vou online. Aí, quando estava um pouco mais para conversar, ela disse, eu não dei conta, que eu fiquei olhando para lá e consegui ajequar e fiz questão de vir. Muito obrigada por você ter vindo. Bom, como a gente não tem só um público aqui de Santa Catarina, eu vou pedir, Marcela, Sara e Diana, para vocês apresentarem em 2 tweets. É raro a gente fazer isso, porque geralmente o pessoal meio que sabe, mas aqui nem todo mundo sabe, a gente precisa incluir as pessoas para contextualizar a conversa. Então, eu vou conversar. Diana, apresenta o que são a indústria onde você trabalha. E depois, meninas, dividem entre vocês aí para contar um pouco da história da Estúdio Z. Diana, por favor. Olá, pessoal. Obrigada. Falando um pouquinho do Grupo Kili, o Grupo Kili hoje é considerada a maior indústria de confecção infantil do país. Apesar de ser indústria, nós já estamos no e-commerce há mais de 10 anos. Nós iniciamos com parceiros de marketplaces bem lá no início, depois fomos para as lojas próprias, e eu fico muito feliz de falar isso e estar aqui hoje, porque apesar de a gente ter falado que a pandemia acelerou muito a evolução, a migração das indústrias para o online, o Grupo Kili hoje já está presente, já superou muitos dos desafios que a gente já ouviu até aqui no Congresso mesmo sobre o desafio da indústria no online há um tempo atrás. Então, a gente realmente teve um impulsionamento ainda maior nesse período e trazendo sucesso aí com as nossas marcas. Hoje nós estamos presentes em todos os canais de venda, desde e-commerce, próprio, marketplace, franquias e mais de 10 mil pontos de multimarcas, além de exportar para mais de 30 países. Então, é uma operação bem complexa e, ao mesmo tempo, bem completa também, que a gente consegue estar englobando aí a parte do online. Obrigada. Meninas, dividem agora para apresentar o Estúdio Z. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Bom, a Estúdio Z é um varejista de calçados com mais de 46 anos. É muito importante a gente dizer que é um varejo que nasceu totalmente físico. Nós temos mais de 104 lojas espalhadas aí por todo o país. E a nossa operação multicanal, considerando site, aplicativo, WhatsApp e Marketplace, é muito recente, tem apenas 15 meses. Olha isso. Nós começamos esse projeto bem no comecinho de 2020, aí logo veio a pandemia, então muita coisa precisou ser acelerada, toda essa questão de transformação digital dentro da companhia também é algo muito forte que a gente vem vivendo. As frentes que nós trabalhamos são multimarcas e as marcas próprias. Então, nós temos a estratégia dividida entre essas 2 frentes e mais todos os canais que a gente vem atuando. Cada dia a gente vem crescendo e entrando em mais canais. Os marketplaces também muito forte. Bacana. Marcela, quer completar alguma coisa do Estúdio Z? Não, ela já deu conta aqui da história toda, mas é legal trazer que
o digital hoje faz parte da estratégia e isso fez com que a gente... Opa. É isso. O digital ele faz parte hoje da estratégia da companhia, então, no último ano, teve um investimento muito grande e por isso vem crescendo tanto dentro, mas é porque hoje, como uma empresa física, para fazer essa transformação, isso passou a integrar o nosso plano estratégico. Muito então, bom. Foi isso com que fez o digital conseguir crescer e ganhar tanta relevância como está hoje. Né? Bom, eu preciso fazer um agradecimento aqui para poder ter chegado na Diana. Thaisa, um beijo para você aí da Postals. Tá bom? A gente vai estar aí no dia 12 e a gente gosta de compartilhar. A Thaisa, na hora que eu fui conversar, ela disse, eu tenho um presente para poder apresentar. Então, a Thaisa é uma parceira aí, já dividiu esse palco aqui com a gente muitas vezes, e outros palcos também fora daqui, e foi quem trouxe a Diana aqui, dizendo, leva essa mulher, porque ela tem umas coisas para poder falar. Um beijo, Thaisa. Bom, vamos lá, meninas. Que bom que vocês se apresentaram. Quem está aí no chat, se tiver, a Paula, eu vou pedir uma ajuda para poder retirar as perguntas de lá, que for pertinente aqui dentro do parte do Marketplace. E o papo é o desafio de gerenciar tudo isso que elas disseram aqui. É sobre isso que nós vamos conversar, com SLAs diferentes, equipes que cuidam, talvez, da conta, ou, às vezes, nem tem uma equipe que cuida da conta, né, de maneira diferente, que elas têm que fazer um cuidado não só com a marca, né, mas também de trazer os desafios que são isso para envolver todas as áreas, né, que precisam contemplar com relação a isso. Então, para a gente poder começar esse desafio, essa conversa aqui de contar isso, posso perguntar assim, quantos marketplaces vocês estão, só para a gente poder dar o nível da complexidade? Então, quantos são, Diana? Olha, aproximadamente 10 marketplaces a gente está integrando hoje, com 6 marcas diferentes. Bacana. Marcela ou Sara? Nós estamos em 15 marketplaces. Ai, Jesus. É isso. Então, é nesse nível aqui que a gente vai colocar a conversa. Quantos aqui vendem em marketplace? Bastante. Está nessa faixa aqui também, de 10 do que tem? É um desafio. Então, vamos começar falando uma parcela daqui, que é esse cuidado com a marca. Eu sei que a Estúdio Z não é um fabricante como a Kili, mas isso tem um cuidado do que é entrar, por exemplo, na loja e comprar. Na hora que vocês desenharam essa estratégia, e hoje a gente teve a Miriam aqui, né, na parte da manhã, da Jimmy, né, falando, ela dizendo, olha, tudo que a gente fazia aqui não necessariamente servia aqui, né, desde a foto, né, que estava acostumado. Eu vou começar por ti, Diana, por causa do caso da indústria. Você está acostumado com uma foto que vai num catálogo, seja para o representante ou para um outro, de repente tu se viu com um site, e aquela fotinha que tu tirava vestido no manequim para poder ilustrar não servia. Na verdade, o nosso caso... Só que você já tinha loja. O nosso caso foi um pouquinho diferente, porque, como nós já tínhamos e-commerce próprio, nosso primeiro movimento no online foi justamente com a Postal. Perfeito. Primeiro movimento que a gente teve para entender, e ao longo de como nós somos indústria, né, nosso principal canal comercial, ele é o multimarcas, o ponto multimarcas. Então, a questão dos representantes, o relacionamento, e isso foi muito importante, ter sempre muita transparência e honestidade na conversa com nossos representantes quando a gente lançou o nosso canal online, que era o canal próprio das nossas marcas, né? Inicialmente, a gente teve Kili, depois a gente teve Milon, lançou as duas marcas primeiro. Sim. E era a forma de representar todo o mix da nossa marca, mas a gente não tinha interesse de estar brigando, né? E até hoje não é uma questão de concorrência com os nossos canais, e sim presença. Há muito tempo, na indústria, a gente já fala sobre ter o nosso consumidor no centro. Então, um tempo atrás, antes de pandemia, a gente já falava sobre estar presente aonde o nosso cliente gostaria de estar comprando. Então, se ele quer comprar da loja do bairro dele, que ele atende no modelo mais tradicional com representante, ele vai ter a presença. A nossa marca Milon, ela também é presente em franquias, então estaria presente também em shoppings, um mix diferenciado, uma estratégia diferenciada. E o nosso online era um canal onde a gente tinha como interesse criar um relacionamento com o cliente e ainda ter mais vitrine para nossos produtos, porque nem todas as lojas têm todos os produtos, então a gente iniciou dessa forma.
Acho que o primeiro desafio... Não tem nem espaço para caber, né? Não tem, exato. E aí a gente viu que isso a gente tinha um grande potencial de explorar o canal online dessa forma. E aí, quando a gente começou a pensar em marketplace, a gente foi muito mais numa forma de fazer uma gestão de canais, uma gestão de conflitos, para quê? Para ter todos os nossos produtos no online, de uma maneira, como uma estratégia de divulgação de marca, na verdade. Né? Então, a gente começou isso, ter essa movimentação das fotos, tudo, para o nosso e-commerce próprio e também para os primeiros marketplaces lá atrás, para uma Postals que nos ajudou muito, né, com outros marketplaces que a gente veio plugando. Mas, quando chegou 2020, que foi o boom do marketplace, né, a gente já estava com uma base de fotos muito boas, de estrutura para atender o marketplace, pensando muito mais em conteúdo, né? A Simone falou antes muito sobre gerar conteúdo. Então, a gente já fala isso há mais ou menos uns 6 anos no Grupo Kili, de gerar conteúdo, de trazer o foco mais na nossa qualidade e não somente em produto. A gente não queria falar só produto, mas o que está por trás de cada marca. Porque com 6 marcas, hoje, é um desafio. Como é que você vai diferenciar 6 marcas que é do mesmo segmento, confecção infantil? Então, a gente começou a trabalhar isso lá atrás. E, ano passado, quando a gente começou a plugar um pouco mais e evoluir a questão dos marketplaces, a gente percebeu que a gente estava um pouquinho mais evoluído do que eles estavam esperando em relação a isso. Então, que nos ajudou bastante a crescer. E outro ponto também é a questão da gente ter uma área técnica focada em digital. Então, a gente já era familiarizado com o mundo digital, com o e-commerce, há mais tempo. Então, quando chegou esse momento da gente começar a conversar com os marketplaces, a gente já estava falando de igual para igual. Então, isso foi muito importante para nós, ter esse passinho antes, ter feito essa base no passado em relação a e-commerce, para hoje realmente estar tendo esse desempenho, estar tendo essa fluidez que está acontecendo na nossa operação. Que bacana. No caso de vocês, meninas, vocês têm a equipe da loja, o gerente da loja, né? Que é o contrário aí, que precisa entender o e-commerce como amigo. Não um ser que tira a gente de dentro da loja. Como é que foi nesses 15 meses aí? Fazer esse negócio, além de abrir marketplace? Bom, esses 15 meses foram muito intensos. A gente começou a acelerar muita coisa por causa da pandemia, então, mesmo que a gente tivesse um planejamento, algumas coisas a gente teve que antecipar. Então, são vários os desafios. A gente começa com esse desafio da transformação da cultura dentro da companhia. Como que a gente conecta todas essas áreas, marketing, comercial, planejamento, né, para esse desenvolvimento aqui de Omnichannel. Então, a gente tem uma gestão de pedidos que precisa ser feita de uma forma diferente, como era feito anteriormente. Então, esses pedidos que o cliente faz agora no nosso e-commerce, por exemplo, ele é um pedido que pode se dividir em vários. Se o cliente tem 3 produtos no carrinho, ele pode sair de 3 lojas diferentes e a gente precisa passar essa transparência para o nosso cliente. Tá. Avisar para ele que o pedido dele vai chegar em momentos diferentes. E como que isso impacta na loja? A loja, os gerentes de loja e os operadores, eles começam a fazer um processo de picking, que é um processo que até então só existia na logística, né? Só existia no CD. Então, separar os produtos, verificar se aquele produto que estava exposto em loja realmente tem condições para ser entregue, separar o pedido para que a transportadora passe lá e recolha esse pedido quando for fazer um ship from store, ou deixar separadinho quando o cliente for buscar, que vai ser um pick-up store. Então, introduzir essa cultura Omni dentro da loja e fazendo também com que eles entendessem que isso seria bom para a loja, aumentaria o faturamento da loja também, foi bastante desafiador. Hoje ele já faz muito mais parte do cotidiano, do dia a dia ali, e entender também o perfil de cada loja se adaptou num momento diferente. Nós temos lá dividido por 4 regionais, então essa cultura ela foi feita gradativa, né? Tá. Bacana. Vieira, não esqueci de ti. Perguntas? Esqueceu Felipe? não, Vivi, esqueceu não. Fazer, Felipe, tá fica à vendo? vontade. Então, deixa eu fazer uma aqui. Vivi, eu tenho uma dúvida que é a seguinte, eu acho que vendendo esse monte de canal de marketplace não é fácil, a gente já falou sobre isso, então tem que ter uma estratégia específica, e aí a pergunta é, se vocês chegam a desenhar uma estratégia para cada canal, é uma estratégia única,
Como é que está esse atendimento? Assim, então, tem uma estratégia específica para vender na B2W, uma estratégia específica para vender na Magazine. Como é que gerencia isso dentro da plataforma? Vou botar uma camada aí. Por favor. E o sortimento, como é que você separa? Vai tudo para todo mundo, inclusive para a sua? Como é que é esse negócio aqui, além da do Marcelo aqui? Bom, para complicar, a gente complica, né, não, gente? Então, do nosso lado, a gente disponibiliza 100% do sortimento. Claro que alguns marketplaces eles têm algumas restrições e a gente segue essas regras, mas esse é um ponto que eu falo que é um pouco do meu mantra. Assim, eu acho que quando você gerencia diversos canais, o que a gente precisa fazer primordialmente é você olhar canal por canal, desenhar uma estratégia canal por canal e estudar qual o perfil daquele cliente, qual o perfil daquele consumidor, qual o tipo de item que vende mais. Tem canal que a gente consegue, precisa remarcar mais, porque tem um cliente que tem mais tendência a promoções, tem canal que a gente consegue vender mais os lançamentos, tem marketplace que fala com a gente, nossa, a gente quer os lançamentos, me manda. Então, a gente tem uma equipe que fica separada por marketplace e uma equipe de planejamento que nos dá um apoio muito forte para a gente desenhar a estratégia de mix e de campanha para cada um. Então, no nosso dia a dia, faz muito parte o estudo. Então, a gente analisa e entende qual é a marca que performa mais, qual é o markup que a gente consegue fazer, para a gente conseguir potencializar, né? Porque a gente nunca vai conseguir vender da mesma forma. Um grande exemplo, e aí eu vou trazer até um pouco para o nosso mundo como um todo, mas um exemplo grande é que a gente tem as mesas de valorização, que a gente chama, que são os produtos que são novos, que ficam na loja. E eles ficam na porta da nossa loja. E sempre foi um desafio para a gente vender, porque os nossos preços são muito acessíveis. Então, a gente tem produtos que têm um ticket menor, que muitas vezes é um desafio para a gente vender por causa do frete. E a gente se questionava muito como que a gente vai fazer para vender e seguir as campanhas da rede, seguir as campanhas no site também. Então, uma das coisas que a gente fez, estudando isso, a gente divulga também a mesa de valorização, mas às vezes a gente faz um combo. Então, esse é um dos exemplos do que a gente faz para tentar interagir entre os canais. Então, então aqui nesse canal a gente vai melhor com combo, vamos usar o mesmo item, mas aqui a gente vai fazer uma campanha de compre um, ganhe desconto. Então, a gente fica... E eu acho que o maior ponto assim, é a gente estudar. Então, você tem que pegar os números, tem que entrar, entender o que é, onde é o ticket maior, onde é o menor. Ou seja, cada marketplace é um. Sim. Parece óbvio, mas o óbvio de vez em quando precisa ser dito. Sim, assim, a gente não dá para a gente achar que vai fazer, eu vou falar aí do que é o dia a dia de todo mundo, né? Fazer uma lista de campanha, escolher um item, escolher uma aposta e mandar para todo mundo que vai funcionar. Você não vai obter o melhor resultado. Você tem que pegar, entender que aquele ali você tem que mandar um produto com ticket mais alto, outro com ticket mais baixo, mais novidade. E aí tem muito, né? Falando de moda, tem uma questão de tendência, né? E de off. Tem canal que é mais off, tem canal que é mais lançamento, né? Boa. Quer completar, Sara? Não? De boa. Daiana. Eu acho que o que a gente trabalha muito, o que a gente tem notado, né, é que quando nós começamos a plugar em marketplaces, era uma busca de fazer uma análise, em quais nós vamos plugar, porque era uma questão de ter fit com as nossas marcas, ter fit com o produto. E aí, ano passado, né, com esse movimento aí da pandemia, o que a gente notou? Que todos os players estão querendo trabalhar a área de moda. E aí a gente também, do nosso lado, começou a olhar e será que não faz sentido aquele marketplace que não fazia sentido uma moda infantil, com ticket médio mais alto, que antes a gente não estava presente, agora a gente começou a reavaliar. E olhando realmente a questão de mix, qual é o mix? Qual é a curva ABC que faria sentido, né? Tá plugando nesse canal? Qual é o tipo de marketplace também? Ele é um nativo digital, ele tem um apelo de preço, ele é um movimento de magazine físico que está indo para o online agora. Então, falando de estratégia, cada perfil de marketplace ele acaba exigindo uma estratégia e tem um potencial diferente para a gente trabalhar. Então, a gente, como é questão de indústria, a gente acaba também olhando isso na hora que a gente vai comprar o produto, né? A gente compra da indústria, o canal de e-commerce,
e a gente observa em quais perfis, quais produtos a gente vai estar colocando determinadas marcas. E, naturalmente, a gente precisa fazer algumas escolhas, né? Então, por exemplo, com uma marca que a gente tem o nosso programa de franqueados, o nosso canal de franquias é um produto onde a gente dá um benefício maior para o nosso franqueado. Nosso objetivo, claro, é estar presente no online também, mas a gente olha com um olhar mais cuidadoso e acaba optando por não estar em todos os canais com essa marca, né? Que é a nossa marca Milon, que é a marca Premium. Então, faz sentido ela estar em todos? Poderia estar em todos? Poderia. Mas faz sentido para o fit da marca? Então, a gente tem que esse ter cuidado. esse olhar, né, Tem Diana? que ter, porque a gente preza muito por uma coisa que quem trabalha com multicanais, é algo que eu converso bastante, é ter sustentabilidade em todas as frentes. Ano passado foi um ano onde o e-commerce explodiu. Mas se você vira as costas para os teus outros canais, essa pandemia vai passar, as pessoas vão voltar para a rua, Sim. e a gente tem que lembrar que nós temos outros canais. Então, eu acho que isso é importante, a gente saber o que é a nossa expectativa, o nosso potencial, mas olhar de forma estratégica, a longo prazo, o que a gente quer com cada frente. Então, o marketplace é isso. Qual marketplace você vai plugar o quê? Faz sentido? É algo que a gente nota muito, e a gente tem conversado bastante com nossos parceiros marketplaces, é que eles também estão no processo de aprendizado. Alguns já são nativos e dominam, tem um time interno para trabalhar, tem um agente de contas maravilhoso, e outros não. Outros, fui para o online, abri marketplace, mas e aí, faz o que agora? Deixa vender e vamos ver o que acontece. E a gente está notando que alguns players estão nesse movimento. E aí, nesse movimento, a gente tenta conversar, ter muita troca, mas também a gente faz escolhas, às vezes está se retirando, né? Então, acho que isso é uma questão de gestão, pensando na longevidade do negócio, né? Boa, boa. Aqui, Felipe. Felipe, fica de pé, porque esse troço aqui atrapalha para elas verem. Se puder fazer aqui, por favor, eu te agradeço. Com licença. Duas questões. Em primeiro lugar, vocês chegam a utilizar estoques do ponto físico para uso nos marketplaces? E outra questão seria em relação ao sortimento e aos modelos. Vocês têm modelos especiais para o e-commerce, especialmente no caso da Estúdio Z, né, que tem várias marcas que têm outras lojas, né? Vocês têm modelos específicos para se diferenciar e não ficar apenas na questão valores? Respondendo a primeira pergunta, nós não temos o estoque físico disponibilizado para os marketplaces ainda, né? Então, a gente ainda estuda ali essas questões da integração, até porque acontece da gente ter stockout em alguns pedidos, porque o estoque é vivo. Então, ao mesmo tempo que o cliente foi na loja, ele pode ter comprado a última par de sapato do mesmo cliente que comprou aquilo no e-commerce. E as regras dos marketplaces são extremamente rigorosas. Então, a gente ainda não conseguiu disponibilizar esse estoque do físico para os marketplaces, né? Aí, a questão do sortimento, para o online, nós entendemos, sim, que existe uma necessidade de ter um sortimento exclusivo, tá? Mas isso bastante focado nas marcas de terceiros, que é como a gente chama aqui internamente. Porque o que acontece, né? O cliente, quando ele está no e-commerce, ele busca muito por marca. Então, ele vai para o Google, ele busca um tênis da Nike, um Adidas, um Via Mart, né? Então, são produtos que a gente entendeu que são chamariz, que vão trazer o cliente para o nosso e-commerce, principalmente quando a gente está falando de uma estratégia de penetração no estado do Sudeste, que é um estado que a gente não tem loja física. Então, essa é uma outra estratégia em paralelo que nós temos de branding em São Paulo, de conquistar novos clientes lá no Sudeste. Então, são clientes que não conhecem a nossa marca. E como que a gente pode trazer esses clientes para dentro do nosso site? Com produtos, né, de marcas conhecidas, para poder trazer esse fluxo. E o que não faria muito sentido a gente também ter esses mesmos produtos no físico, porque os nossos clientes de loja física já estão muito acostumados com aquele sortimento que tem ali, é o sortimento que atende a necessidade desse público, e as nossas vendas elas são concentradas nas marcas próprias. Mais de 50% das vendas da companhia são em marcas próprias. Então, todos os nossos lançamentos, as nossas coleções, elas são na marca própria, a marca Gabriela, que é a nossa principal marca do feminino. Então, tudo isso já vem pensado, né, nesse comportamento de consumo de cada canal. Bacana. Diana, quer falar um pouco lá da Kili?
Falando de integração do nosso estoque de lojas físicas, seria o nosso estoque das lojas das franquias, né, que nós temos o controle. Então, a gente não tem elas integradas porque a nossa estratégia é não ir para os grandes marketplaces com a marca Milon, que é a nossa marca hoje. No entanto, elas estão integradas no nosso e-commerce próprio, sim. Então, tem um trabalho que é feito de reservar e dar uma prioridade no estoque do nosso franqueado, nas nossas lojas próprias. Um grande desafio nesse ponto é a questão da curacidade do estoque, porque o nosso estoque do e-commerce ele tem toda a coleção e tem uma profundidade. E a nossa loja franqueada, por exemplo, no nosso caso, a gente está falando de uma loja de 40 metros quadrados. Então, naturalmente, vai ter um sortimento muito menor. Então, para até mesmo não frustrar o nosso cliente, a gente cuida dessa exposição, porque senão ele acaba vendo no online, querendo retirar ou faturar na loja física e acaba não tendo esse produto. Mas nós temos o que é o nosso trabalho? Levar o fluxo do nosso online para as lojas físicas. Em relação à outra pergunta de produtos específicos, o ideal, sim, é quem tem a possibilidade de ter produtos específicos para o online é super indicado. Nós somos uma indústria e nós temos uma questão de produção por lote. Então, quando a gente fala de vender para o e-commerce, só no canal do e-commerce, a gente tem que avaliar se é possível ter essa produção para vender somente através do e-commerce. O que a gente faz hoje? Como a gente tem 6 marcas e um sortimento bem alto entre todas, naturalmente, a gente acaba tendo produtos que são mais exclusivos do online, por conta que não teve tanta penetração em outros canais, é um tipo de produto diferenciado. Então, acaba tendo uma seleção diferenciada no online, mas talvez o ponto de maior valor para o e-commerce, no nosso caso, é ter todo o mix de produto de todas as marcas, coisa que é difícil hoje, a gente não tem uma loja física que vai conseguir ter isso hoje. Bacana. Tinha mais uma, né? Por favor. Oi, gente, tudo bem? Mago. Uma pergunta, se vocês puderem, obviamente, responder, e é algo complexo. Primeiro, se vocês fazem, como fazem, e se é complexo ou não, a conciliação dos marketplaces. Não, senhora, é verdade. Porque cada marketplace tem uma regra, uma multa, um SLA, e aí vocês estão falando de 10 a 15 marketplaces por marca. Como é que é feita essa brincadeira? É complexo. Começando por ele, é bastante complexo. No nosso caso, é um processo bastante manual. Então, a gente tem um time, sim, que coloca bastante tempo nisso, para essa avaliação de estoque. Ele não é 100% validado em nenhuma frente. Inclusive, teve outros parceiros que entraram em contato perguntando, Diana, como é que vocês fazem aí? Né? Até perguntando, e a gente faz por amostragem. Grande parte disso é amostragem. E a gente tenta ter esse controle de forma, passando por mais pessoas, porque hoje ele não consegue ser feito automatizado justamente por isso. Cada um entrega que você vai receber tanto de tal jeito e tal dia, né? E você fica sem saber. Ainda a gente tem, por exemplo, o período de Black Friday, o período de liquidação, que a gente tem uma negociação de comissão. Aí muda a comissão, o faturamento do ano passado. Então, ele é complexo mesmo. Quando a gente acha que organiza, vem uma mudança, né? Então, a gente também está nesse desafio, sem dúvida. A gente teve que colocar uma pessoa exclusiva no financeiro para fazer isso, e agora a gente está passando por esse processo de implantar um sistema, e aí estamos identificando ponto a ponto, enfim, cada um faz a comunicação e o retorno para a gente de uma forma. Então, a gente está nesse desafio de realmente conseguir colocar um sistema que vai dar 100% de visibilidade para a gente hoje, mas, sem dúvida, esse é um grande desafio, principalmente para a gente hoje, que estamos agora estamos fazendo um ano aí de aniversário de marketplace. Então... Essa sinceridade é genial, né, Vivi? Não é bom? É muito gostoso isso. Tem que ser na mão, gente. 14, aí você puxa o extrato, né? Todo dia de um daqui, um dali. Aí um está escrito em latim, o outro vem escrito em grego, um vem escrito em português, e tu se vira, grátis, né? Para poder entender. Grátis, comissão de X, comissão de B. Nossa, é desafiador. Tem mais perguntas? Eu tenho uma última aqui que eu gostaria de fazer, depois a gente tem uma lá. Assim como a dificuldade que a gente tem da conciliação financeira, a gente também deve ter quando a gente fala de saque, atendimento. Cada marketplace tem o seu processo, cada marketplace tem a sua forma de atendimento. Como é que você gerencia isso dentro de casa? São equipes apartadas? É uma equipe só que se divide ao longo do dia? Como é que vocês tratam isso?
Falando um pouquinho do nosso caso, nós temos contratos com marketplaces que fazem todo o contato, o saque por eles, e tem um que o nível 1 é por eles e o nível 2 entra para nós. Então, a gente tem uma pessoa no nosso saque hoje, uma equipe no nosso saque, que é especializada em atender consumidor final. Então, para a gente facilitar, e tendo aquele conceito do... nossa missão do Grupo Quilly é encantar e facilitar a vida dos clientes. Então, a gente pensa, qual é a primeira questão? Resolver o problema do cliente, indiferente do canal que ele veio. O consumidor final entrou em contato conosco, se veio do marketplace A, B ou C, a gente não, no primeiro momento, a gente não avalia isso. A gente resolve a questão dele e depois negocia com os nossos parceiros. Mas uma coisa que é bastante importante, quando está fechando o contrato, é ter essa negociação com o marketplace. Muitas vezes a gente consegue na negociação que o N1, né, o atendimento 1 e 2, fiquem com eles resolvam, depois nos repassem a parte de o produto com defeito, ou a questão de devolução, a questão de custo. Porque algo que eu sempre defendo é que o marketplace ele é comissionado. Então, um dos motivos para a gente ir para uma estratégia de marketplace é ter a operação colocada para ele. Então, tem algumas questões que a gente defende muito que precisa ficar resolvido nele. Claro, qualquer questão de qualidade de produto, tudo tem a ver com a nossa marca, e o nosso cliente não vai querer saber se ele comprou Quilly na loja A ou loja B, ele comprou Quilly. Então, a gente sempre facilita esse processo para ele, mas a operação de fazer a gestão, a gente procura trabalhar sempre com o parceiro. Bacana. Sara, ou Marcela. Bom, para a gente também funciona bem parecido com eles. A gente tem um saque que ele fica também voltado para atender tanto o nosso site quanto os marketplaces. Então, alguns a gente se adapta muito. Assim, o que é legal de trazer é que o nosso modelo ele é muito flexível. A gente, como a operação também é muito nova, a gente vem implantando diversas coisas para a gente melhorar e aprimorar isso. Então, a gente ainda tem essa grande oportunidade que eu vejo, que é a gente se adaptar também aos modelos e aos marketplaces. E a gente a gente tem integrado, no último mês a gente integrou em mais 2 marketplaces, e a gente tem a necessidade de sempre se adaptar. Cada um vem com uma novidade, mas a nossa intenção é entregar sempre para o cliente da melhor forma, né? A política de vocês é uma só. A política de troca, sim. As políticas de vocês são uma só. Sim. E vocês usam ela no marketplace. Sim, a gente hoje, o que é muito legal, a gente preza muito por uma experiência multicanais, né, e omnichannel. Então, o nosso cliente ele consegue trocar um produto da Estúdio Z em qualquer lugar, nas lojas. Então, isso é bem bacana. Tinha uma última pergunta para a gente encerrar. Pergunta para a Diana, sou o Ronaldo, tudo bem? Quando a gente fala de gestão de canais de vendas, né, conflito de canais, e você falou do franqueado que, no caso da Milon, não está no marketplace, mas está no site, né, tem venda online. Como é que vocês compatibilizam a gestão de canal com o franqueado? Porque ele sempre acha que o estoque dele, ele pagou royalty, pagou fundo de promoção e não quer entregar de jeito nenhum. Então, algumas empresas dão um tipo de comissionamento para o franqueado para poder participar, né? Uma vez eu assisti até da Mormai, que ele faz com que cada um ganhe um pedacinho da comissão para todo mundo poder contribuir, né? E no caso de vocês também têm algum tipo de comissionamento ou o franqueado participa de alguma forma, porque ele acha que se tiver que só entregar para ele é um trabalho e ele não quer fazer isso, né? Então, quando você diz entregar, entregar o produto. Mas tipo o Pick-up Store, né? O Pick-up Store mesmo. Como exemplo, né? Sim. Então, a questão da marca Milon e a questão do nosso relacionamento com os franqueados é algo que a gente prioriza bastante, acima até de uma estratégia de online. Então, quando a gente fala de Milon, um dos nossos principais negócios é realmente a rede de franquias. Então, a gente respeita muito a tabela de preço deles. Então, a tabela de preço que é ativada nas lojas físicas, que é o que traz a lucratividade do nosso franqueado, é a tabela que a gente sobe para o nosso online. Então, um primeiro passo é isso, equilibrar a questão dos valores. O segundo ponto, hoje, o nosso franqueado, como ele não tem todo o produto, né, não tem todo o sortimento no físico, a gente trabalha com link de comissionamento. Então, caso o produto daí for algum cliente na loja e o produto não tinha produto, não tinha o tamanho que ele precisava,
ele pode utilizar esse link de pagamento, divulgar para os clientes deles, e ele será toda venda através desse link será comissionada. Ele será comissionado. Se vender do site e pegar da loja, vai estar tirando aí do estoque dele. Isso. Não, porque é o estoque do produto da loja dele. Bacana. Gente, bom, obrigada, pessoal. Obrigada, Diana. Obrigada, Sara. Obrigada, Marcela. É um prazer receber. Obrigada, Vieira, aqui pela ajuda. E a todos vocês que fizeram as perguntas. Vamos para elas, pessoal, por favor. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!